Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê pessoal, pessoal da TVJ São Tomé das Letras, pessoal o Joel e a Karen lá de São Tomé, TV São Tomé das Letras, pessoal que me ouve no YouTube, é sempre um prazer estar aqui com vocês, Namastê. E eu gosto muito de responder no ar algumas perguntas que as pessoas me fazem. Às vezes as pessoas me fazem perguntas que assim são inteligentes e não me ocorreram, né? Algumas perguntas são assim super óbvias, tipo assim, o que os ETs querem conosco, tipo assim, mas outras são assim geniais. E uma que eu considerei assim interessante, eu recebi essa pergunta ontem, se eu não me engano, foi do Dinei. O Dinei é um ouvinte. E ele me perguntou uma coisa muito simples, mas que nunca me ocorreu. Por que os ETs fazem consórcio, fazem contrato com o governo americano, se eles têm tanto poder? Se eles podem atravessar paredes, se eles podem isso, se eles podem aquilo, para que eles precisam do governo americano? Né? Aí eu fiquei numa sinuca de bico, eu fiquei assim, puxa, mas realmente é uma contradição, né? E aí eu pensei numa resposta e cheguei à seguinte resposta, que eu gravei para ele, mas estou gravando para os ouvintes, né? Em primeiro lugar, tá calor. Os ETs, eles fizeram um acordo com os americanos e fizeram também acordos com os soviéticos e os chineses, né? Com os que eles consideram superpotências, com os países que eles consideram mais importantes. E eu acredito que isso seja porque existe uma confederação de planetas. E a confederação de planetas, quando um planeta vai se confederar, vamos dizer, quando um planeta vai se juntar à confederação, ele precisa de uma liderança. Essa liderança é o rei daquele país, é o planeta, o governante supremo. Por exemplo, eles não vão negociar com todos os paisecos da Terra, Brasil, Uruguai, Argentina, não sei o que, França, Itália, Equador, blá, 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 Suriname, sendo que eles vão chegar assim, aquela famosa cena do dia que a Terra parou, take me to your leader, né? Quer dizer, me leve para o seu líder. Quem é o líder da Terra? Quem é o presidente da Terra? É o chefe das Nações Unidas lá, é o Kofi Annan, sei lá quem que é agora? Ou é o presidente dos Estados Unidos? Ou é o Supremo Russo? Ou é o presidente da China? Quem manda na Terra? O imperador do Japão? Quem manda na Terra? Né? Quer dizer, então eles consideraram, eu acredito, que o governo americano era o presidente, o governo que mandava mais, né? Na época que Roswell aconteceu, existia a Guerra Fria, então tinha a Rússia e a União Soviética, os Estados Unidos, esses dois estavam mandando, né? E assim, aparentemente a primeira procura, a gente não sabe muito do lado russo, né? Mas a primeira procura foi pelos Estados Unidos. A razão disso é muito interessante. Por que procurou os Estados Unidos, né? Em detrimento da Rússia, eu acho, né? Porque eu acho, como todo mundo sabe, eu sou profundamente anticomunista. Eu acho que o comunismo é uma doutrina doentia que leva a uma ditadura, simplesmente em nome do proletariado, né? Onde uma elite, a gente vê isso em Cuba, a gente viu isso na União Soviética, a gente viu isso em todos os países, na própria China, em todos os países onde existiu socialismo, acaba existindo uma concentração de poder em torno de alguns membros do partido que se revezam, e o resto da população se lasca, e a distribuição dos bens fica muito pequena para cada um, né? E isso tira a ambição das pessoas e elas ficam preguiçosas, né? Começam a trabalhar no mínimo, é aquele conceito da nota mínima, né? Por exemplo, se todo mundo sabe que vai passar de ano, por que eu vou estudar, né? Quer dizer, e ao mesmo tempo,
o capitalismo ele estimula, né, a competitividade, e a competitividade leva a uma melhoria dos serviços. Tanto que você vê que funcionário público não faz nada, geralmente eles são bastante... têm fama de ser ineficientes, né? Por quê? Porque eles sabem que eles não podem ser retirados. E que você que trabalha, eu que trabalho, a gente trabalha até o negócio de fazer bico, porque realmente você sabe que tudo depende, todo o teu sucesso depende da sua performance, da sua capacidade. Então você se mata para conseguir os melhores resultados, né? Então talvez esse princípio eles tivessem achado mais saudável. Eu acredito que os extraterrestres consideram esse princípio da livre competição, da liberal, consideraram preferível para a espécie humana, né? E favoreceram mesmo os Estados Unidos para ganhar. Tanto que depois a União Soviética meio que desmantelou, depois agora o Putin está tentando trazer de volta, mas numas, né, assim, não é tão fácil, assim, as pessoas já estão meio que vacinadas, assim, a maioria dos países já não quer mais aquela doutrina, já sabe no que dá, e não quer que seus países virem Cuba, não querem que vire o Camboja, né, ou o Vietnã, ou a Coreia do Norte, você não quer isso pro teu país, né. Então, assim, eu acredito que isso, um dos fatores do convênio foi esse, eles favoreceram, por exemplo, na época romana, você sabe que alguns extraterrestres interferiram pela vitória cristã lá de Constantinopla, né, que apareceram os discos voadores do lado do imperador, né, para institucionalizar o cristianismo, que aquilo ia ter uma importância futura, né, no embate com o Islã, que o Islã ia tomar a Arábia e uns séculos depois os extraterrestres já sabem, né? Então que tinha que existir uma força de oposição, senão aquilo ia tomar o mundo inteiro sem nenhuma oposição, né? Então tudo tem um porquê, porque eles também se metem em política. As pessoas falam assim, falar de política é feio, não é cósmico, não é transcendental. É sim, porque você está vivendo na Terra. E como você está vivendo na Terra, você tem que se posicionar a favor ou contra essas coisas. Você acaba tendo... O Dino Craspedon era profundamente político, né? Muitas pessoas pensam que, assim, no meio esotérico é sórdido falar disso, mas é necessário, porque você tem que se posicionar na Terra é o planeta que você vive, né? E existem essas forças, existem a direita, a esquerda, o Islã, o cristianismo, o ateísmo, o budismo, entendeu? A quem você vai dar suporte, né? Entendeu? Agora, uma outra coisa que, por exemplo, que eu ia falar sobre os extraterrestres, que eu disse lá pro Diney, é que os extraterrestres não são, talvez, tão maravilhosamente imbatíveis como a gente imagina. Por exemplo, existe uma história de que existe um ataque aéreo na Mongólia, né? Inclusive dispararam um artefato nuclear na Mongólia, numa ação conjunta aí entre os soviéticos e os chineses, uma coisa meio estranha, no meio do deserto de Gobi, entendeu? Onde eu acredito que tinha uma base ET, entendeu? Quer dizer, eles atacaram uma base ET, destruíram uma base ET, né? Então, por exemplo, os extraterrestres sabem que o ser humano vai para cima, e o ser humano tem armas nucleares, tem algum tipo de arma que pode... Se o UFO de Roswell caiu, né? Se o ET de Varginha se perdeu, é porque existe a falibilidade, porque essas máquinas não são indestrutíveis. Assim como os carros caem, batem, assim como os aviões caem, assim como os barcos afundam, o UFO também pode ter defeito. A gente tem relatos de naves avariadas, né? Então, talvez por tudo isso, né, os extraterrestres tenham que fazer um acordo de cooperação, principalmente os não confederados, né, no caso os greys, os reptilianos, para poder circular na Terra mais perto, pegar pessoas, abduzir, pegar animais, pegar minerais, etc., sem ser molestados e sem ter as suas bases atacadas, né? Então, por exemplo, o ser humano não é tão insignificante assim, tão verminho assim,
Por exemplo, eu diria que na Idade Média, ou na Renascença, ou na Roma Antiga, a população humana era tão reduzida, né, que os extraterrestres não precisavam fazer acordos com humanos, né? Porque assim, existiam terras e terras e terras e terras e terras vazias, né? A população humana era, sei lá, 5% do que é hoje, ou menos, né? Se estima que no ponto mais baixo da humanidade, ali do homem macaco, né? Tinha 10 mil pessoas no mundo, na África. Que é desses 10 mil pessoas aí que surgiu todo mundo que você está vendo agora, né? Seriam os cruzamentos, os entrecruzamentos, que seja com Anunnaki, que seja por ET, que seja... Mas era muito pouca a população desse homem macaco, era muito pequena. E depois nas civilizações iniciais, na Suméria, Roma, por exemplo, no seu apogeu tinha 1 milhão de habitantes, né? Hoje em dia Ribeirão Preto tem 1 milhão de habitantes, Santos tem 1 milhão de habitantes, é normal uma cidade de 1 milhão de habitantes. No tempo de Roma era o máximo, né? Era uma coisa, tipo Nova York, era uma coisa inacreditável. Hoje em dia as nossas cidades grandes, elas são em média 10 a 20 vezes isso, né? Quer dizer, os elevadores permitem construir prédios altos, o concreto permite construir prédios altos, que na verdade os romanos conheciam o concreto, mas eles não sabiam ainda fazer elevadores, então eles não podiam fazer prédios tão altos e não tinham interesse. Assim como os romanos conheciam a energia a vapor, mas eles tinham tanto escravo que eles não precisavam usar locomotivas, eles ficaram acomodados naquela coisa da escravidão. Né? É engraçado essa história da civilização, como que é a necessidade que faz o sapo pular. E assim como a necessidade faz o sapo pular, os extraterrestres também fizeram um convênio, creio eu, em grande parte por causa de que o ser humano hoje em dia é um ser muito mais perigoso do que ele era há 2.000 anos atrás, ou mesmo há 200 anos atrás, né? Há 200 anos atrás um UFO podia circular sobre Nuremberg, Paris, assim, de boa, ninguém ia poder fazer nada, nada. Hoje em dia não, radar intercepta, vem avião, vem caça, vem míssil, vem... Entendeu? Pode ser que não faça nada? Pode. E se falhar o escudo, né? Quer dizer, pode acontecer de algum extraterrestre ser caçado. A Cherry Hinkle, por exemplo, ela tinha 2 filhos que encontraram um bastão, né? Que era de uma base reptiliana. E o reptiliano foi lá na casa deles de campo buscar. O famoso terror que a Cherry Hinkle passou, que tinha um reptiliano rodando em volta da casa dela, porque os garotinhos conseguiram roubar. Se eles conseguiram roubar, é porque não é tão infalível assim, né? Então, eu vou dizer assim, por que, falando para o Diney, por que os extraterrestres fazem consórcio, que a gente chama no edifício Dulce, na área 51? Por 2 motivos, na minha opinião. Primeiro, porque eles querem que a sociedade capitalista, ocidental e tudo mais prevaleça. Por isso eles prevalecem nos Estados Unidos. Em segundo lugar, porque eles também são uma sociedade, eles também são vulneráveis, eles não são tão perfeitos assim. Os humanos estão começando a chegar a descobrir quais são os métodos de propulsão, de antigravidade, de invisibilidade, etc. dos ETs. Então, cedo ou tarde, a humanidade vai ser humanidade cósmica e vai precisar... os ETs vão precisar negociar com os humanos de alguma forma. Então não vai ser mais tão fácil assim. E para isso eles já estão preparando qual seria a liderança que eles gostariam, porque um governo muito autoritário, muito centralizador, muito sufocante, mandando no mundo inteiro, seria muito mais difícil, né, do que, por exemplo, a nossa cultura ocidental, que não é perfeita, né? Mas assim, agora a gente vê, comparando com o que está acontecendo lá na Europa e tal, a gente vê o quanto ela é liberal, o quanto ela é tolerante, né? Entendeu? Quer dizer, a gente vê o que acontece quando, por exemplo, você permite que o Islã entre na Europa. A Europa tem que tolerar aquilo, mas eles não tolerariam, por exemplo, uma mulher de topless andando na praia no país deles, entendeu? Não toleraria, né? Então, a mesma coisa o socialismo, né? O socialismo é um regime forte,
Não existe democracia comunista, né? O comunismo... É engraçado existir partido comunista se o comunismo, quando sobe ao poder, acaba com a democracia, né? Quer dizer, ele não está aberto a uma oposição, né? De verdade, sinceramente. Né? Ele só quer tomar né? E dissolver aquilo, como Hitler fez com o parlamento, quando ele assumiu o poder, pelo nazismo. Né? Então essa é a minha resposta para o Diney, tá? E acho que muita gente vai concordar comigo, muita gente vai achar bobagem o que eu falei. Estou aberto a discussões, né? E não sou dono da verdade, é somente a minha interpretação. Tá ok? É isso aí, Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê.